Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que é muito interessante, que é verdade que liberta. Contamos novamente com a querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Né? Sempre muito bom a gente estar fazendo essas reflexões, né, nessa noite de domingo, para que a gente comece bem a nossa semana e que Jesus aí envolva nossos corações na sua paz, para que a gente faça um bom estudo hoje, né? Exatamente, Lara, muito bom. Pessoal, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, compartilhar o vídeo, divulgar esse vídeo também, para que o nosso vídeo de hoje possa chegar a mais corações, mais pessoas. É importante que você divulgue, porque a divulgação, se divulgando, na verdade, você vai estar espalhando a semente da luz, a semente da paz, da verdade, que liberta, como o tema de hoje. É muito interessante você estar sempre divulgando tudo aquilo que é belo, tudo que é belo, tudo que é bom, porque assim você está inspirando, vai estar insuflando nos corações das pessoas mais esperança, mais confiança, mais vontade de viver. Então precisamos reanimar as pessoas, porque algumas pessoas estão pessimistas aí, estão com depressão, um sofrimento muito crônico, né? Isso só abala mais a atmosfera das pessoas e também do ambiente do planeta. Então vamos cooperar, ajudando a divulgar, espalhar a boa nova de Jesus. Lara, o que nós podemos falar sobre a verdade que liberta? A verdade liberta, de verdade? Ah, liberta. Com toda certeza. Jesus nos disse isso, né? Que a verdade liberta. Mas eu quero começar citando Emmanuel, lá no livro Estude e Viva. É um livro fantástico, gente, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Né? Emmanuel vai nos dizer que todos nós precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do espírito. Veja que coisa mais interessante. A verdade é a luz do espírito. E Emmanuel continua dizendo que em torno de situações, pessoas e coisas, fora dela, da verdade, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, olha a informação que Emmanuel dá agora, gente. É necessário que a caridade lhe comande as manifestações, para que o esclarecimento não se torne fogo devorador nas plantações da esperança. Olha que coisa, gente. A verdade nos liberta através do conhecimento. Conhecimento é luz no nosso espírito, não é? Em toda e qualquer situação. Fora da verdade, a gente cai nas ilusões do mundo material, capaz até de suscitar loucura em nós, por conta da ilusão a que nós nos entregamos. Mas todas as vezes em que é necessário dizer a verdade, esclarecer com a verdade, a caridade precisa comandar os nossos atos. Por quê? Porque senão a título de dizer a verdade, de esclarecer com a verdade, a gente faz aquilo que nós não devemos fazer: matar a esperança do outro, não é? Gente, cultivar a verdade, buscando sempre a caridade e reservando ali, em todo e qualquer ato que nós possamos ter, nós temos que realmente aprender a buscar um lugar para a caridade junto com a verdade, né? Por quê, gente? Porque caridade é força do amor. A verdade é a luz do conhecimento. Então, veja, quais as duas asas que nos levam ao Pai? Sabedoria e amor. Sabedoria começa na aquisição de conhecimento, não é? Então, a caridade como força do amor, e o amor é a única força que tem bastante autoridade para sustentar as, a nossa união, não é? A nossa fraternidade de uns para com os outros. É por isso, gente, que Allan Kardec, né, de forma brilhante, né, não posso descrever Kardec de outra forma, gasto mesmo o adjetivo com ele, brilhante, ele coloca que fora da caridade
não há salvação, né? Essa divisa inesquecível que Kardec coloca no Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vejam, Kardec não colocou fora do Espiritismo, ele colocou fora da caridade, que é o amor em movimento, não é? E é claro que a gente não pode deixar de citar, quando a gente vai falar de verdade, né, Jefferson? Principalmente da verdade que liberta, a gente não pode deixar de citar o nosso Mestre Jesus, como está registrado lá em João 8, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam, gente, a palavra de Jesus é cristalina. Nesse caso, ele não usou alegoria nenhuma. Ele fez uma afirmação clara, precisa, segura, de que nós não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou por essas verdades provisórias de que nós somos detentores. Não. Por quê? Porque nós nos inclinamos às paixões que nós defendemos. A verdade, ela é absoluta. Em conteste, porque senão ela não seria verdade. Mas a verdade também, para nossa compreensão, ela depende do nosso grau de evolução. Imaginem Jesus encarnando-se na Terra há 2024 anos atrás. Imaginem Jesus chegando. Gente, se hoje a gente acha que a gente está ruim, imagina 2000 anos, como é que a gente não estava? Qual era o grau de capacidade intelectual que a gente tinha? Qual era o grau de compreensão que a gente tinha? Claro que Jesus veio na época certa. Quando, né, a gente estava pronto para ouvir a sua mensagem. É verdade. Né? Mas quantos ali ainda dormiam numa ignorância profunda? Não é? Então, a verdade, imaginem se Jesus chegasse aqui e falasse assim: Deus, nosso Pai, é energia pura e cristalina. É a manifestação do puro amor. Peraí, alguém ia entender alguma coisa? Não ia entender nada. Não é? Porque até hoje a gente não compreende Deus. Imagina se Jesus chegasse aqui e falasse assim: olha, nós, todas as criaturas, precisam da reencarnação. O povo ia arrepiar os cabelos. Mas o que é isso? Não é assim. Hoje, nós já temos condição de compreender a reencarnação. Mas e naquela época? Não, um ou outro compreendia, não com essa palavra, mas com o intuito do nascer de novo, não é? Então, a verdade realmente é absoluta, porque senão ela não seria verdade. Mas o entendimento da verdade depende do nosso grau de evolução. Porque para ter acesso a essa verdade absoluta, só, gente, os espíritos de categoria mais elevada, como Jesus, que é um com o Pai, né? Então, nós ainda não temos a menor condição de possuir a verdade absoluta, gente. Aliás, não é nem nos dado saber tudo. Como é que nós vamos querer saber a verdade absoluta, não é? Mas tem uma coisa, nós também não podemos relativizar a verdade, querendo trazer a lei de Deus que nós já somos capazes de compreender para o nosso entendimento. É o contrário. É o nosso entendimento que precisa alcançar a lei de Deus. Por exemplo, né? Quando lá nos 10 mandamentos que Jesus não derrogou, Jesus não acabou com os 10 mandamentos, não, gente. Está escrito lá: não matarás. Ponto. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem
mas, acaso, né? Todavia, não tem, não tem. É não matarás. E aí o que que a gente quer fazer? Liberar o aborto. Oh, coisa fantástica, né? O que que nós estamos fazendo com isso? A verdade é, não matarás. Essa verdade a gente já compreende, é absoluta. É uma parte de toda a verdade que o pai determinou que a gente já consegue compreender. Não matarás. Ah, não, mas meu corpo, minhas regras, né? Então eu posso fazer o que eu quiser quanto a isso? Claro que não, gente. Isso é querer você adequar a verdade à sua realidade, né? Como se a minha avó tivesse viva, ela ia falar mal e porcamente. Não é isso. A gente, a verdade que nós temos acesso, ela ainda é relativa porque ela é proporcional ao nosso adiantamento moral e intelectual. Qual de nós, né, Jefferson, pode se vangloriar ali de ter a verdade total, integral das coisas? Né? Quando cada hora a gente alarga mais ainda os nossos conhecimentos. E cada hora a gente, opa, isso aqui que eu pensava tá errado, certo é isso aqui. Né não, gente? Então vamos pensar um bocadinho, né, nessa questão da verdade, né, Jefferson? Exatamente, Lara. A verdade ela é totalmente proporcional ao grau evolutivo do espírito, né. Então, às vezes, a gente por isso que há essa, diversidade de pontos de vista, de verdades, né, entre aspas, que a gente crê, a gente acredita que seja a verdade real, a verdade verdadeira. Estou sendo redundante de propósito, mas na verdade, essa verdade que nós temos, ela é totalmente gradativa, né, ela vai aumentando, vai se ampliando, como a Lara muito bem falou, à medida que a gente vai evoluindo. Então, a gente não vai ter ainda toda a verdade, que ela vai ser, passada aos pouquinhos. Imagina se Jesus, vou pegar o gancho da Lara aqui, na época dissesse que Deus não era um homem, né, não era um ser como nós, assim, né. Naquela época acreditasse que Deus, e ainda hoje alguns acreditam que Deus ele tem os mesmos sentimentos e emoções que nós, né. Então imagina se Jesus falasse que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ninguém ia entender. Até hoje muitos não entendem o que é inteligência suprema. Como assim inteligência suprema? Causa primeira, né, a gente fica com certas dúvidas. Então, é importante que a gente tenha, um entendimento do que a verdade, ela nos libertar, vai nos libertando, na verdade, à medida que a gente vai, ali aprendendo, vai experienciando, vai vivenciando a vida. Não podemos de maneira alguma acharmos que a gente vai ter toda a verdade, porque querendo ou não, isso eu falo por mim mesmo, né, quando a gente acha que detém um ponto de vista que é aquele ponto de vista que é verdadeiro e absoluto, algo acontece na tua vida que você vê: "Nossa, eu estava totalmente equivocado naquele ponto, naquele ângulo do ponto de vista". Então, isso acontece, né, principalmente na questão científica, né, quando a gente detém as questões, teorias, estudos científicos, pesquisas científicas, muitas vezes a gente determina alguma coisa, mas com o tempo o universo nos mostra que aquilo não é totalmente correto, está faltando alguma coisinha ali, ou está equivocado em algum ponto, né, então precisamos também ter esse discernimento. O Emmanuel nos traz no livro, deixa eu ver aqui, Fonte Viva, o seguinte trechinho que eu acho interessante: "Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos". Olha só, vou repetir de novo: "Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos". Só isso aqui já quebra
sou a pessoa que acha que a verdade dela é a verdade exclusiva e única, né, porque nós temos a verdade apaixonada, realmente, né. Quando nós temos uma postura, um posicionamento, né, seja na área da ciência, seja na área da política, seja na área da espiritualidade, né, qualquer área, a gente acha que aquele ponto que nós temos é o correto e pronto, ponto final, não tem como, porque muitas vezes a gente acaba, tendo, exercendo as sensações, as emoções para poder justificar ou explicar uma coisa que a gente pensa. Mas como falamos anteriormente, tanto a Lara quanto eu, que a verdade é gradativa à evolução do espírito. Então, se nós estamos expondo verdades apaixonadas, é porque nós ainda não atingimos a plenitude do nosso ser, nosso espírito. E segue aqui o Emmanuel, faz o seguinte: verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. E segue Emmanuel. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência no campo de responsabilidade para com o melhor. Olha só que interessante que o Emmanuel nos traz aqui. Só essa frase do Emmanuel daria um programa, até um livro, né? Porque é muito interessante o que o Emmanuel fala aqui. Então, o Emmanuel traz o entendimento que a verdade ela é provisória, a verdade gradativa, é aquela que a gente possui conforme o nosso grau evolutivo. A gente consegue, então, penetrar aos pouquinhos a verdade, né, o conhecimento da verdade, usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, nossa experiência de vida, para poder, então, ir entendendo um pouquinho mais à medida que a gente vai evoluindo. Então, por isso que nós precisamos refletir muito as palavras de Jesus, porque muitos de nós lê o Evangelho de Jesus e a interpreta da maneira literal, ou interpreta da maneira como nós entendemos, como nós vivenciamos o dia a dia. Então, por isso que Jesus, na época que ele veio aqui como reencarnado na Terra, ele veio trazendo as parábolas, porque as parábolas ele as falava, né, ele as pronunciava à medida que detinha ali um pouco de conhecimento específico. Por exemplo, a parábola do semeador, ele se referiu, foi falar quando havia muitos agricultores, muitas pessoas que mexiam com a terra, com alimento, né. Então, cada grupo, cada povoado que Jesus entrava, tinha um trabalho específico na área de distribuição, né, da cultura e do povo mesmo, e Jesus ia falando as parábolas de acordo com a cultura e com o conhecimento daquele povo. Então, é muito arriscado a gente, querer interpretar o evangelho a nosso gosto, porque nós vamos interpretar a nossa gosto devido às nossas emoções, nossos sentimentos, nossas paixões, nossas experiências de vida. Então, é muito perigoso a gente fazer esse tipo de interpretação, porque a verdade que nós detemos é a verdade gradativa. E para finalizar a minha primeira passagem aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, precisamos estudar, meditar, entender, compreender, exercitar diariamente o Evangelho, porque as palavras do Cristo são a vida e vai nos impulsionar a nossa evolução. Quanto mais a gente vivenciar o Evangelho, mais nós vamos compreender, mais nós vamos exercitar nossa inteligência, nossa sabedoria. Então é importante que nós tenhamos consciência no praticar e saibamos, né, ter paciência, porque ter paciência também é uma forma de você ter caridade consigo mesmo. Então, tenhamos paciência, a verdade vai vir para todos nós, né, à medida que a gente vai evoluindo. Não queira ser um Einstein, né, da verdade, porque ainda a gente não está nesse patamar. Então, cada um vai ser dado aquilo que pode suportar, aquilo que pode compreender também. Jesus mesmo falou, né? Cada um será dado segundo suas obras, né? Então, quanto mais a gente é obreiro, bom obreiro na obra do Senhor, mais a gente evolui, mais a gente tem acesso à verdade, né? Aquele pedacinho da verdade que nos é dado conhecer. Gente, no próprio livro dos Espíritos, né, eu não me lembro a questão agora, 80 e poucos, numa pergunta lá de Kardec, os Espíritos falam: nós estamos falando aquilo que é possível que vocês entendam.
né? Ou seja, ele não está dizendo tudo. Kardec mesmo falou que outros viriam depois dele, né? Tanto que veio Chico, né? Falando, e tantos outros aí, né, descortinando aí os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vejam, gente, eu até prefiro, sabe, Jefferson, não utilizar a palavra relativo. Eu gosto mais de usar a palavra parcial, porque quando a gente fala de verdade relativa, a pessoa acha que pode relativizar. E a verdade não pode ser relativizada, porque a gente tem, na verdade, o acesso a uma verdade parcial, que é proporcional ao adiantamento que nós temos. Mas vejam, gente, a bondade de Deus é monumental, né? Imensurável. E ela também é invariável. Ela nos deixa livres para que nós possamos trabalhar na aquisição do nosso conhecimento, para que a gente busque o nosso próprio aprimoramento pelo nosso esforço, né? Agora, conhecer, o que é conhecer? Né? Conhecer não é só você ter informação, viu, gente? Não adianta, porque a gente não é livro, a gente não é biblioteca para ficar, né, botando palavras ali, conhecimento. Não é isso. Conhecimento é outra coisa. Não é só informação. Conhecer é assimilar a informação, né? Assimilar aquele conhecimento, aquela informação que está sendo dada a nós e que favoreça a que nós possamos combater as nossas imperfeições. Esse é o verdadeiro conhecer. Não é só botar informação para dentro do cérebro. Não é, né? Se fosse assim, seria muito fácil, né? Quem tem aí memória fotográfica, né? Vai lendo ali, pronto, cheio de sabedoria. Não, não é assim, ué. Conhecimento não é aquisição de informação. Conhecimento é você assimilar a informação de modo que você utilize aquela informação para combater as suas imperfeições, ou seja, para que nós nos melhoremos, né? Então, olha como isso é importante. Por quê? Porque Deus não coloca para nós as provas da vida, os desafios, os problemas. Isso tudo é para que a gente possa adquirir conhecimento. Toda vez que a gente está passando por um problema, por um desafio, uma dificuldade, nós estamos adquirindo conhecimento. E colocando à prova o conhecimento que a gente já conquistou antes. Aí, o que a gente vai e faz? Nós abrimos o reclamador, né? Reclamamos, nossa, minha vida é muito difícil, nossa, estou passando por tanta dificuldade, Deus não olha para mim. Ô, gente, nós não podemos nos vitimizar. A gente precisa aprender a aceitar os desafios, as provas, né? Submissos à vontade do Pai. E assim a gente chega mais depressa à meta, né, que nós nos comprometemos de adquirir aquele conhecimento. Agora, se a gente vive murmurando, né? Meu Deus, nossa, minha vida é muito difícil. Ai, adoeci. Ai, agora é um desemprego. Ai, cheio de ais, né? Sabe o que isso faz com a gente? Afasta a gente da perfeição, da felicidade que Deus nos prometeu. Nós não vamos alcançar a felicidade, gente, sendo essas criaturas, né, mal acabadas que nós somos. Nós temos que buscar o nosso aprimoramento. A nossa finalidade, qual a finalidade que Deus criou os homens? Atingir a perfeição, a felicidade, a glória. Então, nós temos que trabalhar para isso. Porque Deus é justo. Ele não vai falar assim, Jefferson, você vai nascer perfeito, Lara, você vai ter uns enguiços aí para você aprender, tá bom? E aí o Jefferson não vai ter, não? Não, quis fazer ele perfeito. Deus não é injusto, ele não tem preferências. Então, nós todos fomos criados da mesma forma e com a mesma finalidade a atingir.
À medida que a gente vai se esforçando diante dos desafios, né, à medida que a gente se esforça na aquisição do conhecimento verdadeiro, né, do apreender com aquela experiência, à medida que a gente avança, a gente compreende aquilo que nos deixava longe da perfeição. Toda vez que a gente consegue superar um desafio, né, por exemplo, a gente está com uma enfermidade às vezes grave, mas a gente suporta aquela enfermidade, a gente busca o recurso médico, a gente, né, busca o recurso divino, a gente tem uma atitude positiva, oba, fiquei curada. O que acontece? A gente compreende. E com a compreensão, a gente cresce, a gente anda para frente, a gente evolui. Se eu me revoltar, me rebelar, eu fico estacionário. Agora, nós não retrogradamos no conhecimento. Não. Aquilo que a gente já adquiriu, a gente não perde. Não perde. Como nós temos a necessidade de reencarnar, a gente pode, na matéria, esquecer determinado conhecimento que a gente já conquistou. Por quê? Porque aquele conhecimento lá não é necessário para a gente enfrentar as experiências que foram planejadas para esta encarnação. Mas assim que eu desencarnar, aquele conhecimento continua sendo meu. Eu lembro. Então, gente, nós temos que aprender, na verdade, mover a nossa vontade em consonância com a vontade do Criador. Em qualquer situação na nossa vida, né? Porque senão, sabe o que acontece? Quando a gente não acha esse encontro das vontades, da nossa vontade no bem, por exemplo, porque a vontade do Criador é sempre no bem. Mas se a gente não casa isso, a gente se extravia. A gente cai na criminalidade, né? A gente vai se algemando a compromissos muito pesados. Gente, cada um de nós converte a vida naquilo que deseja, naquilo que põe o seu foco mental. E a justiça de Deus é tão perfeita, né, que ela permite que nós erremos, que nós caiamos nos abismos. Porque a escolha nossa é livre-arbítrio. Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Né? Mas o nosso livre-arbítrio, gente, não é infinito, não. Né? A gente tem uma faixa aqui de livre-arbítrio que a gente pode transitar. Né? Porque senão a gente sai querendo jogar a bomba atômica em todo mundo, né? Então, gente, nós elegemos os tipos de experiências que a gente quer passar em determinada encarnação e também aqueles resgates que são necessários para que a gente se ajuste à lei de amor do Pai, né? Então, às vezes a gente pede para nascer numa família difícil, né, onde tem muita discórdia, para quê? Para que a gente aprenda o valor da compreensão, do amor. Às vezes a gente pede para nascer numa família ali em que as pessoas não são muito afeitas ali ao trabalho, né, com aquela preguiça, aquela indolência. Para quê? Para que a gente aprenda o valor de agir no bem. Às vezes a gente pede para nascer naquela família onde existem ali criminosos. Para quê? Para que a gente possa aprender o valor de agir corretamente. Gente, tudo é nossa escolha. Débito, resgate, erro, correção, ação, preguiça, equilíbrio, desequilíbrio, alegria, tristeza, tudo é escolha. Tudo isso é fruto das nossas escolhas. É por isso que a gente precisa aprender a se respeitar uns aos outros.
não é? A gente não pode querer, eu não posso querer que o Jefferson enxergue a vida do meu modo. Por quê? Porque o Jefferson é um espírito imortal. Quantas experiências ele já passou? Quantas encarnações ele já teve? E eu? Quantas eu já tive? Diferentes da do Jefferson, com toda certeza, porque nós temos necessidades naquele momento que a gente está diferentes. Então eu não posso querer que o outro olhe o mundo com os meus olhos. E nem que ele interprete os ensinamentos e a verdade do modo que eu mesmo interpreto. Por quê? Porque cada um está num momento da sua própria evolução. Para a gente se emancipar intimamente, emancipar a nossa alma, né? A gente precisa dar voz à nossa consciência. E à medida que ela desperta, a gente vai buscando um novo caminhar. Nós temos que ter muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Nós temos que cuidar do nosso progresso. E é por isso que as palavras do Cristo ressoam sempre nos nossos ouvidos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus não falou assim: olha, Jefferson, você conhece a verdade aí? Você vai conhecer a verdade lá toda, absoluta, você vai conhecer a verdade lá em 2074, entendeu? Em tal hora, tal lugar. Jesus não marcou tempo, não especificou o lugar. Ele só nos colocou na condição de buscarmos a verdade, de buscarmos o conhecimento das coisas. E cada um vai ter o seu momento. Não adianta a gente querer achar que todo mundo está no mesmo patamar, porque nós não estamos. Porque nós passamos experiências diferentes, nós passamos, tivemos aprendizados em várias encarnações diferentes. Mas todos nós chegaremos ao ponto de conhecer realmente a verdade absoluta, aquela que provém do Criador. Muito bem, Lara. E você me fez lembrar de uma situação que Chico se diz, né, que a verdade tem que ser dada de forma, na verdade não é Chico, foi o Emmanuel foi para Chico, né, que a verdade tem que ser dada em doses homeopáticas, né, ou seja, tem que ser aos pouquinhos, né, que cada um consegue absorver devido ao seu grau evolutivo, né. Um exemplo muito prático, supondo, né, se a gente se ofende com a verdade, imagina a pessoa saber a verdade toda, você saber que você tá errado, tá equivocado. Então, muitas vezes, a verdade ela não tem que ser dita de imediato, mas ser ocultada em certas situações, em certos casos, né, que, se não me engano, o livro ou é o Missionário, acho que é o Missionário da Luz que fala, né, que é de um suicídio, né, do Raul. Ele, fez de tudo para mostrar porque estava passando por uma dificuldade, né, ele se matou, né. Só que a polícia, fez uma forma que a polícia entendeu que ele tinha sido assaltado, né, pra não poder ofender sua esposa e tal. Aí quando tô, sendo bem resumido, né. Aí quando levaram a esposa dele ao encontro dele, pediram que ele não revelasse a verdade, né, porque ela não suportaria isso, mas que ele, tentasse amenizar, dar esperança, dar conforto ao coração dela. Então a verdade, ela nem sempre pode ser, falada, tem um momento certo para ser falado. Eu conheço pessoas, né, que querem: "Ah, mas porque o fulano lá bebe, eu vou então como sou espírita, tem que ir lá doutrinar a pessoa para de beber". A minha opinião, o que que eu falo? Calma, vamos dar a verdade em doses homeopáticas, ou seja, vamos lá conversar, né, tentar conversar com a pessoa, e tentar ir aos pouquinhos, né, não querer chegar
já querer determinar: "Ó, pare de beber porque isso atrai espírito negativo, você está obsedado, XPTO". Não, calma, não é assim. Não é você impor à força uma coisa que para você é verdade absoluta, a pessoa ainda talvez não esteja ainda pronta para absorver que é a verdade. Então, a verdade que liberta é aquela verdade que você faz de forma com caridade, com amor, com paciência, né. Quando você impõe uma coisa, você impõe uma verdade sua, você acaba, sendo mais agressivo do que agressivo, mas também mais prejudicando a pessoa do que ajudando ela, né, porque a pessoa vai se ofender, vai ficar chateada, né, e isso não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa pare, por exemplo, de beber ou de fumar ou ser usuário de droga, alguma coisa, a gente tem que ir aos pouquinhos, com paciência, dando aquela dose homeopática, como o Emmanuel fala, né, porque senão a gente perde, o senso de caridade, o senso de amor pelo próximo. Entender que ele tem seu momento certo, como a Lara falou, tem seu momento certo de aprender a entender aquilo, né. E quando você, né, digo você, digo nós todos, né, quando nós falamos uma verdade para uma pessoa, nós temos que ter responsabilidade, porque a gente tem que entender que a forma como a gente fala, do jeito como fala, os gestos como a gente fala, vai fazer com que a pessoa interprete de uma forma que ela entender melhor. Ou seja, vamos supor que eu queira falar com a Lara aqui uma verdade, e a Lara eu estou falando de forma agressiva com a Lara, só que eu quero ajudar ela. A Lara vai entender como eu estou sendo agressivo, então ela não vai, mesmo que eu seja uma verdade, ela entenda que isso é verdade, ela não vai entender isso. Assim como eu, se você vier a forma agressiva comigo, eu não vou entender isso, né, eu vou ficar chateado, não vou achar que é o correto, né. Então, a gente tem que ter responsabilidade, porque tudo que a gente toda ação que a gente faz, todo pensamento que a gente emite, tem uma reação, tem uma consequência. E a consequência, às vezes, você, ao invés de ajudar, você piora o estado da pessoa. Aí você vai ser responsável porque ela piora. Às vezes, um exemplo, né, tem pessoas que têm depressão, estão com dificuldade, pessoas que chegam ali para a pessoa: "Ah, isso aí é bobagem, mentira, não existe isso aí. Faz de frescura e volta a viver". Não é assim que se fala, você vai ajudar, vai dar, um estímulo à pessoa a cometer o suicídio, ou cometer uma coisa errada, tem uma coisa errada consigo mesmo. E você vai ser responsável por aquilo. Aí depois que eu falo, né, eu penso nisso, né, sempre, né. Tudo que a gente fala, a gente vai ser responsável, a gente vai responder lá no na frente, querendo ou não, por mais bem que a gente tenha intenção, a gente não tenha talvez a gente tenha boa intenção, mas a gente não tenha talvez os mecanismos corretos para poder ajudar a pessoa. Então precisamos de forma, eh, paciente, tentar ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível. Então precisamos sempre refletir as consequências, refletir a maneira como a gente vai abordar a pessoa, como a gente vai conversar com a pessoa, e esperar o momento certo para você conversar. Não é porque eu estou vendo uma coisa errada que eu vou chegar e conversar com a pessoa direto. Tem que ter abordagem correta, né, então, é a mesma coisa, né. Interessante também que o Emmanuel fala no livro Fonte Viva, é o seguinte, olha só interessante que o Emmanuel fala: "Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes". Ou seja, precisamos nos, melhorar constantemente. Observa, deste modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito, age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, indefinível, age mais e fala menos. Sabe aquelas pessoas que são prepotentes, né, são arrogantes, são ignorantes, querem falar sua verdade, falam muito, são aqueles também falsos puritanos também, né, que a gente tem muito aí na sociedade, que à luz do dia são pessoas corretíssimas. Ao cair a noite, as pessoas fazem tudo que fazem, né, às escondidas. Então vamos agir mais e falar menos, porque a gente tem costume de querer criar uma máscara, né,
criar todo um teatro na frente dos outros para a gente não passar vergonha, né. Mas nosso íntimo está lá, né, crescendo aquela sensação, aquelas emoções mais baixas, né. Então precisamos entender que a verdade ela é gradativa sempre. Eu gosto que o cara falou que a verdade não é relativa, que a gente gosta de relativizar as coisas. Eu gosto de usar sempre gostei de usar a verdade, ela é gradativa à medida mediante o grau evolutivo da pessoa, do espírito. Pois é, né, Jefferson? Quando você estava falando aí no início da sua fala, eu me lembrei, gente, olha para vocês verem. Os espíritos, né, espiritualidade superior ali, né, os espíritos que comandam realmente é, as ações na Terra, né, que guardam, que são responsáveis ali pelo progresso da humanidade. Vocês acham que eles ficam esperando aparecer Allan Kardec, Chico Xavier, para, né? Ah, todo mundo agora, ó, vai nascer aí um Chico Xavier, todo mundo tem que prestar atenção no que ele vai falar. Vocês acham mesmo que é assim que funciona? E quem não é adepto ao espiritismo, quem não é cristão, como é que faz? Ah, então nós vamos começar a dividir as coisas assim? Não. A espiritualidade maior se utiliza de todas as formas possíveis e nem imaginadas por nós para trazer informação correta, né? E a gente vê isso em músicas, a gente vê isso em filmes, a gente vê isso em livros. Porque a verdade, ela precisa ser disseminada, ela precisa estar ao alcance do maior número possível de pessoas. Quando o Jefferson estava falando aí nessa questão da verdade, me veio à memória uma cena do filme. Eu adoro Indiana Jones, né? Sempre gostei de assistir Indiana Jones. E tem um dos filmes do Indiana Jones que é Indiana Jones é Caveira de Cristal. Não sei se vocês já assistiram, né? Passa ali na época, né, do nazismo, né? E tinha uma cientista, né, nazista ali, amando de Hitler, que, gente, Hitler tinha todo era um médium das trevas, né, gente? Ele tinha todo ali um interesse no sobrenatural. Então, ele ficou sabendo ali da lenda da caveira de cristal, que trazia o conhecimento da verdade, né? E ele manda, então, essa cientista rodar o mundo inteiro para saber onde que estava. E o Indiana Jones acaba tropeçando nessa história. E depois assistam o filme. Mas o final do filme é extremamente interessante, porque eles chegam a um determinado local em que todo mundo procurava, o Eldorado, né? Que onde ia ter muito ouro e não sei o que lá, no meio da floresta. Beleza. E eles chegam ali com uma caveira de cristal. Quando eles chegam, eles conseguem penetrar ali nas muralhas, ali tem uma sala que está cheia de esqueletos de cristal. Um desses esqueletos está faltando a cabeça, que é a caveira que eles estavam trazendo com ele. E eles vão lá e colocam aquela caveira no lugar, né? E o que a gente percebe do filme é que são seres de outro planeta ou de outra dimensão. E aí essa cientista nazista, né, ela pede para esses seres que estão ali, eu quero a verdade, eu quero conhecer toda a verdade. E olha que interessante, né? Eles fazem um influxo mental, a gente percebe isso, para ela perceber a verdade. E o que acontece com ela? Ela não aguenta. Qual é a fala dela no filme? É demais para mim. Eu não aguento. Pare, porque é demais para mim. Então, imagine se nós tivéssemos hoje o conhecimento da verdade absoluta. Graças a Deus que a gente não tem, né? Graças a Deus que é tudo progressivo, né? Nós vamos caminhando passo a passo, nos esforçando para que nós possamos ter a condição de aprender um pouquinho mais da verdade. Vejam a inteligência, né? Perfeita de Deus, que Deus é perfeição, né? Então, todos nós estamos no caminho
da busca pela verdade absoluta, integral. Mas isso a gente vai fazendo pouco a pouco, através das nossas diversas reencarnações. O que a gente precisa é sempre se manter receptivo, né? As novas luzes da revelação divina, como diz o irmão José lá no livro Confia e Serve. Nossa, gente, olha, a dor e o sofrimento, se a gente mudar o nosso entendimento, sabe, achando que dor e sofrimento é ruim, nós vamos conseguir compreender que o sofrimento é uma verdadeira bênção que amadurece o nosso espírito, a nossa vida. Sabe? Que a dor é aquele despertador que nos. Que consegue realmente nos despertar para as realidades, né, da vida, do nosso mundo íntimo. Então, nós temos realmente muito trabalho pela frente. Né? Tem um texto do Albino Teixeira, eu esqueci em qual livro que é, esqueci de anotar aqui. Mas ele fala uma coisa interessante. Olha, a verdade, ela realmente ela parte da necessidade do conhecimento. Então ele fala assim, olha, a gente precisa estudar para aprender. E a gente precisa aprender para ter discernimento. Quando a gente tem discernimento, a gente consegue entender. E entendendo, a gente acerta, né? A gente faz escolhas melhores. Quando a gente acerta, a gente está edificando em nós mesmos o evangelho do Cristo, as leis de Deus. E quando a gente tem essa compreensão, quando a gente já consegue providenciar essa edificação em nós, nós estamos prontos para servir. E servir, gente, é se renovar. E por que a gente se renova? Para nos aprimorarmos, para nos melhorar. E quem se melhora, se educa. Olha que coisa maravilhosa, não é? Olha, gente, se a gente se educa, se a gente consegue fazer esse movimento realmente de buscar o conhecimento, de aprender, de conseguir ter discernimento, de fazer escolhas melhores, de se renovar, de se aprimorar, né? A gente se educa e quando a gente se educa, a gente consegue a nossa libertação do mal. Aí é que a gente consegue se integrar nas forças do bem. Não é? Jesus, vou voltar na frase, né, porque a gente não cansa de falar. Disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos fará livres. Né? Vejam que, gente, o que Jesus quis dizer com isso? Ele sintetizou o nosso caminho evolutivo em 3 estágios: conhecimento, verdade e libertação. Sou eu que estou falando isso, não, Emmanuel? Então, vejam, o primeiro passo que a gente precisa dar para nós nos elevarmos é sempre buscar o conhecimento, é sempre estudar, né? E buscar o conhecimento de verdade, não é só colocar informação para dentro da cachola, não. É apreender aquele ensinamento, é colocar em prática, é vivenciar. Porque senão não adianta nada, senão são horas vazias, né? A gente tem que prestar atenção nisso, gente. E olha, nós temos uma necessidade imensa de evolução. Imensa. Eu comparo a necessidade de evolução com uma montanha que a gente tem que começar a subir. À medida que a gente está lá naquele vale. Aliás, gente, muitos de nós nem chegou no vale ainda, né? Nós nem conseguimos botar nossos pezinhos ali no vale. Nós estamos lá, não sei onde, né? Para baixo do vale. Mas se a gente já chegou no vale e a gente consegue vislumbrar essa montanha da elevação, quem que vai subir aquela montanha?
Não é Jesus que vai te levar nas costas, não, criança. É nós que precisamos fazer o esforço de subir palmo a palmo, mesmo que tenha pedras rolando na nossa cabeça, mesmo que a parede dessa montanha fique lisa e a gente de vez em quando escorregue. É nosso dever subir essa montanha. Essa montanha do conhecimento nos liberta da ignorância em nós mesmos. Nos liberta da dor e do sofrimento, porque traz entendimento da lei de amor do Pai. Nos dá entendimento da lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que eu escolho fazer tem consequência e eu me responsabilizo inevitavelmente pela consequência. Subir essa montanha, gente, é você vislumbrar paragens e paisagens cada vez mais lindas. Então, por que a gente quer ficar parado aqui no vale? No meio da sombra? Não é? Vamos, gente, buscar o conhecimento. Vamos buscar a verdade, porque é ela que nos dá asas para alcançar os cimos mais altos das montanhas que a gente tem para subir. Muito bem, Lara. Achei muito interessante o que você falou, porque realmente um dos nossos objetivos, né, além de conhecer a verdade, a gente também ir evoluindo e alcançar a angelitude, né? É um dos nossos pontos principais do objetivo nessa atual fase de evolução, né? E eu acho interessante também o que o Emmanuel fala no livro Intervalos, né? É um livro que eu não conhecia, você conhecia agora, interessante. Fala o seguinte, e aqui eu queria falar mais a questão do espiritismo, né? Para quem é espírita, né? É indubitável que o espiritismo, na sua função de consolador prometido pelo Cristo de Deus, veio aos homens, sobretudo, para libertá-los das trevas, né? Muito interessante isso que o Emmanuel fala, né? E temos também na epístola de Paulo aos Gálatas, né, no capítulo, seu capítulo 5º, versículo 13, fala o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. E Emmanuel, no encontro marcado, fala o seguinte: todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. E aqui, já queria já entrar na parte das construções finais, que já passamos um pouquinho do tempo, né? É o seguinte, tem uma passagem que eu acho muito interessante de Neo Lúcio, do livro Colheita do Bem, fala o seguinte, olha só que interessante que Neo Lúcio fala. Não há libertação para quem não se liberta. Não vou explicar isso, que já cada um de vocês refletir, assim como eu refleti, né. Temos o livro Intervalos novo do Emmanuel, fala o seguinte: "Observemos tão somente que o espírita é livre, não para realizar indiscriminadamente tudo quanto deseje, e sim para fazer aquilo que se deve. Então, temos que ter a liberdade para poder agir, mas de forma responsável. Acho interessante, Chico Xavier, eu queria terminar aqui, que é do Evangelho de Chico Xavier. Olha só que interessante. O Chico aqui eu quero arrematar esse assunto aqui da minha parte, nessa passagem do Chico Xavier, olha só. Eu não entenderia qualquer tipo de censura no espiritismo. Leio nos jornais artigos de companheiros espíritas querendo que o movimento funcione como desejam. Criticam médiums, dirigentes, confrades de vontade, da boa vontade, que estão se esforçando na tarefa. É uma pena. O espiritismo deixa de ser livre, não, o espiritismo, se deixar de ser livre, deixará
de ser espiritismo. Não devemos ter palavras de azedume contra ninguém. Quantos vivem enganados quanto a seus próprios valores? Estamos todos muito longe de ser aquilo que precisamos ser. Os espíritas devem constituir uma única e mesma família, respeitando os que pensam e os que não pensam conforme pensam. Olha só que chamada a atenção que o Chico Xavier nos dá. Porque é muito comum, né, a gente criticar as pessoas que estão trabalhando no bem, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. O que nós estamos errando? Aonde estamos errando? Quanto que nós estamos aí perturbando aquele servidor que está ali trabalhando para a luz, está fazendo o seu bom trabalho, né? Então, precisamos aí ter atentos, né, para não fazer com que aquilo que nós colocamos como verdade seja, de fato, a verdade absoluta para o outro também. Porque quando a gente impõe uma coisa, a gente está impondo a nossa verdade sobre a verdade do outro, né? E eu acho muito interessante que o livro Consolador, Emmanuel, fala o seguinte: a liberdade de alguém termina onde começa uma outra liberdade. Era isso. Quando você falou aí do Neo Lúcio, né, que ele disse que, né, nem todo mundo é liberto, né, de si mesmo. Por que isso, gente? Sabe por quê? Freud não, é Freud mesmo. Ele disse o seguinte, que nem todo mundo quer realmente a liberdade. Sabe por quê? Porque liberdade traz o senso de responsabilidade. Quem quer se responsabilizar pela própria vida? Muita gente não quer, gente. Muita gente tem medo da responsabilidade, né? Então, vamos realmente nos colocar na posição de busca da verdade, para que a gente atinja realmente a verdade em algum momento da nossa caminhada, nós vamos atingir a verdade absoluta, né? E eu quero, Jefferson, nas minhas considerações finais, ler um texto pequenininho da Maria Dolores, está lá no livro Chico Xavier, 100 anos de amor, né? O título desse texto é Verdade, e Maria Dolores nos diz assim: disse o Senhor aos companheiros: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que nos libertará se estamos livres? Perguntou Simão Pedro curiosamente. O mestre respondeu: a verdade nos libertará de nós mesmos, de nossas ansiedades e ilusões, pois a verdade nos iluminará os corações. Irmãos, sejamos nós mesmos puros e simples, sem que a verdade nos deixe nus, porque abraçando a verdade, caminharemos ao lado de Jesus. É um texto tão pequenininho, tão lindo, né? É isso mesmo, gente. A verdade nos faz caminhar ao lado de Jesus. Tenhamos isso em mente. Se nós somos cristãos, se nos dizemos cristãos, nós precisamos abraçar a verdade. E nós já temos aí uma parcela significativa da verdade ao nosso dispor. Então não vamos negar as verdades que o Cristo trouxe. Vamos abraçar a verdade e nós vamos aprender a caminhar ao lado do nosso mestre. Muito bem, Lara. Muito bem colocado. Então, pessoal, chegamos no final desse programa de hoje. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe, divulgue esse vídeo de hoje. É muito importante você divulgar, porque olha quantas lições a gente aprendeu com os espíritos hoje. Quanto conhecimento a gente obteve, quantas reflexões a gente obteve hoje. Muito importante que você divulgue para levar a semeadura da esperança, da confiança em Deus. Todos nós estamos precisando atualmente de uma luz na nossa vida, né? Então precisamos divulgar para que mais pessoas possam receber a luz e a boa nova de Jesus. Então, pessoal, antes de finalizar, queria convidar vocês então, a se inscrever no canal, né? Mas assistir os programas que nós temos quase todos os dias aí, né? Nos domingos, dia de hoje, nós temos então às 20 horas programa de Espiritismo na Prática, programa que eu e a Lara a gente faz, abordando temas do cotidiano, ou temas diferentes aí, do ponto de vista do Espiritismo. É muito importante que você assista aí também.
Temos nas terças-feiras, né, o programa da Consolação Moanes, que é o programa Palavras de Vida Eterna, programa magnífico, né, muitas reflexões, onde a Consolação fala, pega um trechinho do livro, ou vários livros, né, e fala também todo um comentário, testa todo um comentário sobre aquelas passagens. É muito, muito importante você entender também, é um estímulo ao estudo. Às quartas-feiras, eu vou deixar que a Lara faça seu anúncio aí, de repente às quartas-feiras. Espiritismo e Vida, gente, às 19 horas. A gente fala aí como que a gente pode trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, para a gente viver mais feliz, de forma mais equilibrada. É isso aí, Lara. Nas quintas-feiras, Espiritismo Fácil, né, que é comigo. Vou retornar com a série agora em dezembro, né, com mais 15 programas. Então, vamos ter mais 15 programas na nossa série aí, às 19 horas também. Lara, obrigado por mais essa noite aí, esse domingo maravilhoso. Desejo para você uma boa semana, para todos vocês também, uma boa semana. Lara, boa noite, até mais. Boa noite, Jefferson. Sou eu quem agradece sempre a oportunidade de trabalho. Boa noite a cada um que esteve aqui conosco. Que fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Até a próxima, até mais. Fique com Tchau, Deus. pessoal. Tchau, pessoal.